Cronos. Como o mais bravo e mais jovem dos titãs, ele é o único que tem coragem de ajudar sua mãe Gaia a escapar do castigo de seu pai Urano. Cronos substituiu seu pai como rei dos deuses e teve muitos filhos com sua irmã esposa Reia. Como o deus do tempo, Cronos tem a capacidade de controlar e parar o fluxo do tempo, parando permanentemente os objetos que medem o tempo, assim como os ceifeiros. Como seu pai, Cronos temia que um de seus filhos chegasse ao poder, e os devorava toda vez que nasciam. Com a ajuda de Reia, Zeus foi o único filho a não ser devorado, e mais tarde lutou contra Cronos e os outros titãs, vencendo e forçando a regurgitar seus irmãos. Gostou do resumo? Então fique conosco e acompanhe em detalhes esta fascinante história. Seja muito bem-vindo ao canal Mitologia, Lendas e Criaturas Míticas. O mito. Entre os titãs, ele é o filho mais novo de Urano, o deus do céu, e Gaia, a mãe da terra. Os titãs eram um dos grupos de filhos daquele casal divino, composto por Oceano, Céu, Hipérion, Crio, Japet e Cronos. Os outros grupos são os Hecatonquíros, Briareus, Giges e Coto, os Cíclopes, Arge, Esterope e Bronte, e as Titânides, Tétis, Reia, Temis, Mnemosine, Febe, Dione e Tia. Portanto, Cronos pertence à primeira geração de deuses, antes mesmo de Zeus e dos deuses do Olimpo. Com a ajuda de sua mãe, Cronos, filho único de Urano, ajudou Gaia a vingá-lo e o castrou com uma foice dada por sua mãe. Ele então tomou o lugar de Urano no céu e começou a controlar o universo. Uma de suas ações imediatas foi enviar seu irmão Hecatonquíros, gigantes de 100 mãos, para o fundo do Tártaro, profundo do inferno, se fazer o mesmo com os Cíclopes. Esses seus irmãos já foram aprisionados lá por Urano, apenas para serem libertados por insistência e pedido de sua mãe Gaia. Cronos mais tarde se casou com sua irmã Titânide Reia. Como seu pai já havia feito, mais tarde ele tentou destruir seus filhos, engolindo-os ao nascerem, pois Urano e Gaia, as arcas divinas da sabedoria e do conhecimento futuro, haviam profetizado que um descendente de Cronos usurparia o reino. Assim, Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon foram devorados, e apenas Zeus escapou. Este último conseguiu porque Reia, cansada de ser privada de filhos e grávida de Zeus, decidiu fugir secretamente para Creta, para a colina de Dicte. Zeus nasceu aqui. Segundo algumas versões, Zeus teria sido amamentado pela cabra Malteia, enquanto um grupo de curetes fazia barulho para impedir que Cronos ouvisse quando o bebê chorava. Outras versões do mito dizem que Zeus foi criado pela ninfa Adamanteia, que mantinha Zeus amarrado numa corda suspenso entre a terra, o mar e o céu, os quais eram domínio de Cronos. Outras versões ainda dizem que Zeus foi criado por sua avó, Gaia. Mas Cronos logo descobriu Reia. Esta, no entanto, plena de sabedoria e argúcia, enfaixou uma pedra em panos de bebê, fazendo-a engolir por Cronos, que, toldado pela fúria, de nada desconfiou. Já adulto, Zeus, com a ajuda de Metis, na prudência, uma das filhas de Oceano, um titã, fez seu pai, Cronos, vomitar os seus irmãos, depois de o induzir a beber uma droga. Zeus se antecipou aos irmãos e então decidiu ir à guerra com seu pai, que também acorrentou os outros titãs, seu irmão, como os Cíclopes. Estes Cíclopes, que, em agradecimento a Zeus, o presentearam com seus lendários raios, com os quais Zeus sempre é representado. No entanto,
Durante esta guerra de uma década, os titãs provaram ser aliados de Cronos. Este evento ficou conhecido como Titanomaquia. Isso só terminou depois que o oráculo prometeu a vitória a Zeus com a condição de que ele liberasse todas as criaturas anteriormente lançadas ao Tártaro por Cronos para se tornarem seus aliados. Zeus aceitou uma tarefa difícil, mas conseguiu, fazendo com que terminasse a guerra como vencedor. Então Zeus tornou-se senhor do céu e divindade suprema da terceira geração de deuses da mitologia grega, ao banir os titãs para o Tártaro e afastar o pai do trono. Cronos, derrotado, foi então aprisionado, com os outros titãs, no lugar onde antes estiveram encarcerados os Hecatonquíros, agora seus carcereiros. Mais tarde, teria sido Cronos exilado num outro paraíso distante, ou talvez esquecido como divindade menor. Segundo as palavras de Homero, Zeus prendeu-o com correntes no mundo subterrâneo, onde foi encontrado, após 10 anos de luta encarniçada, pelos seus irmãos, os titãs, que tinham pensado poder reconquistar o poder de Zeus e dos deuses do Monte Olimpo. Em algumas variantes do mito, Cronos e os titãs são alcançados pela misericórdia de Zeus, libertados do Tártaro e cada qual retoma a sua função cosmológica no universo. Com a permissão do filho, Hades, Cronos torna-se o governante dos Campos Elíseos, que se localiza no mundo inferior, lugar de descanso para os mortos bem-aventurados. Segundo a Eneida de Virgílio, Cronos, após ser derrotado por Zeus, se refugiou no Lácio, onde se tornou rei e legislador. Não só Cronos teve filhos de Reia, porque em seu relacionamento com Filira nasceu um imortal meio humano, meio cavalo, o centauro Quiron. Ao envolver-se com Filira, Cronos se transformou em um cavalo, resultando no centauro. Ele também se acredita ser o pai de Hefesto, que ele poderia ter obtido de Hera, a esposa ciumenta de Zeus, o filho mais novo de Cronos, ou de Afrodite, que não teria sido filha de Urano. Cronos está intimamente associado à lenda da Idade de Ouro entre os gregos e os romanos. Em relação aos gregos, isso se deve a uma possível reconciliação entre eles e Zeus, que mais tarde viveu nas Ilhas dos Bem-Aventurados, e Cronos tornou-se o bom rei, o primeiro a governar céu e terra, na então chamada Idade do Ouro. Entre os romanos, Cronos era considerado Saturno, o deus do milho, e seu reino localizava-se na colina do Capitólio, Campidoglio, em Roma, e até na Sicília, na África, ou no Mediterrâneo Ocidental. Com as idades do bronze e do ferro, principalmente esta, teriam o mal e a guerra propagado entre os homens, que se tornaram maus e conflituosos, acabando com os tempos de ouro e da felicidade terrena. Cronos é também identificado como o tempo personificado, devido a um jogo de palavras grego. E aí? Curtiu? Então nos incentive curtindo o vídeo, inscreva-se e nos visite na próxima semana para conhecer mais um mito, lenda ou criatura mítica. Até lá!